Olá, meus irmãos, vamos aqui para a continuação da série bíblica. Espero que todos vocês estejam bem na presença do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a oitava praga, que é os gafanhotos, né? Vocês vão abrir em Êxodo capítulo 10, versículo do 1 ao 20. Então são 20 versículos ao todo, certo? Então vamos começar. O Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó, porque lhe endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, como zombei dos egípcios e quantos sinais fez no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentou-se a Faraó. Eles lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixa o meu povo ir, eis que amanhã trarei de gafanhoto ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou e o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que cresceram no campo. Os gafanhotos encheram as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e a casa de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia que estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés viu-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir, para que adore o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e a este ele disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa, né, ao Senhor. Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Veja, vocês têm mais intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois isto é que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venha gafanhoto sobre a terra do Egito, e coma toda a vegetação da terra, tudo que a chuva de pedras não destruiu, né? E Moisés estendeu seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos. E os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Era muito numeroso. Antes deste, nunca houve tanto gafanhoto, nem depois deles virão outros assim, porque descobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto da árvore que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde, não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão. Ele disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que me perdoe o pecado, e ainda esta vez e que ore ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. E como sempre, né, Faraó fazendo a mesma coisa, né, para que possa tirar essas pragas dele. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Meus irmãos, aí você vê aqui que nós já estamos na oitava praga, que é os gafanhotos. Então foram 8 vezes, né? 8 pragas, 8 vezes, e nada de Faraó, né, liberar, né, os filhos ali, né, de Israel. Então você vê, né, meus irmãos, e ele endureceu o coração de novo e não deixou as pessoas
né, ser liberta ali, né, sair daquela escravidão. Não deixou ainda, né? Sempre que Deus mandava aqui, né, as pragas, ele chegava e dizia que pequei, não sei o que, e no final, quando Deus tirava as pragas de lá, pronto, aí ele endureceu o coração, aí pronto, de novo a mesma coisa. E o próximo vídeo nós vamos ver a nona praga, que é as trevas, né? E nós vamos ver a continuação. Deus abençoe, um abraço.